Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, médico patologista, e nesse vídeo de hoje trago uma aula, na verdade a primeira de uma série de aulas sobre patologia mamária, destinada a você que não é patologista. Hoje nós conversaremos sobre lesões papilíferas. Quando, na verdade, o patologista faz o diagnóstico de uma lesão papilífera ou refere em seu laudo que se trata de uma lesão papilífera, ele está comunicando que viu no tecido examinado estruturas papilares. E o que são essas estruturas papilares? São estruturas onde se tem um eixo fibrovascular, como você vê aqui, são essas linhas mais avermelhadas, que na verdade aqui é um tecido fibroconjuntivo, com vasos bem estreitados e um epitélio de revestimento. Então, isso que caracteriza uma papila, né? Uma estrutura papilífera vista em um tecido examinado. E dentre as lesões papilíferas da mama, nós podemos citar o papiloma intraductal, o papiloma atípico, né, com hiperplasia ductal atípica, o papiloma com carcinoma ductal in situ, o carcinoma ductal in situ papilífero, o carcinoma encapsulado papilífero, o carcinoma sólido papilífero e o carcinoma invasivo papilífero, que, como nós veremos, é extremamente raro. Vamos começar falando sobre os papilomas. Os papilomas são classificados em dois tipos, papiloma central e periférico. O central normalmente envolve grandes ductos, normalmente são solitários, e acometem mulheres de 30 a 50 anos que se apresentam com descarga papilar ou uma massa subareolar. Os papilomas periféricos envolvem a unidade ducto lobular terminal, normalmente são múltiplos, daí também ser conhecidos ou denominados, né, em laudos como papilomatose. Acomete o paciente mais jovem do que o papiloma central e menos frequentemente vai se apresentar com descarga papilar ou massa subareolar, podendo ser vista a mamografia como microcalcificações. Antes de falar da microscopia, vale a pena só ressaltar isso aqui para vocês, que muito frequentemente nos laudos dos patologistas, vocês vão ver eles solicitando a realização de exame imunistoquímico para a pesquisa de células mioepiteliais, que são muito importantes, né, a avaliação dessas células na interpretação diagnóstica dessas lesões. Lembrando que aqui nós temos uma imagem da imunistoquímica, com a imunomarcação com marcador bioepitelial, e vocês veem que tem essa parte mais luminal aqui para a área branca, né, onde as células estão em azul, não marcadas, são células luminais, epiteliais luminais, e na periferia envolvendo esses ductos a gente vê as células mioepiteliais. Essas células, como vocês sabem, são importantes, porque essas células, quando presentes em estruturas tubulares, em ductos da mama, afastam malignidade. E quando o patologista solicita o exame imunistoquímico para a pesquisa de células mioepiteliais, a interpretação do patologista vai se basear não apenas na presença, mas na disposição dessa célula mioepitelial. Então, vejam bem, a gente vai analisar se as células mioepiteliais estão presentes no interior da lesão, no componente papilífero, e se perifericamente no ducto há também células mioepiteliais. A combinação, a interpretação desses achados vai ser muito útil para a conclusão diagnóstica. Então, no papiloma, a gente tem células mioepiteliais presentes na papila, ou seja, no componente da lesão, e na periferia dos ductos. No papiloma com hiperplasia ductal atípica ou carcinoma ductal in situ, a gente pode ter isso reduzido nessas áreas atípicas, mas a periferia permanece intacta. O carcinoma ductal in situ papilífero aqui já muda. A gente praticamente não vai ver célula mioepitelial no interior da lesão, ou muito poucas células mioepiteliais, e na periferia está intacto, está mantido. Já o carcinoma encapsulado papilífero e o carcinoma sólido papilífero, aqui muda. A gente não vai ter no interior da lesão e a gente também não vai ter, na maioria dos casos, na periferia da lesão.
vai estar ausente. Então, aqui, começando com um papiloma. Veja um papiloma intraductal. Aqui, bem bonita essa estrutura papilífera dentro de um ducto, onde a gente vê o eixo fibrovascular. A gente vê essas células pretinhas aqui envoltas por um halo claro, que são células mioepiteliais. Como eu falei, nem sempre isso é tão visível na coloração de hematoxilina e eosina, por isso que o patologista pede o exame imunistoquímico. E um revestimento epitelial, nesse caso, em camada única aqui, revestindo essa estrutura papilífera. Aqui à direita a gente vê um outro exemplo de um papiloma intraductal. A gente vê a imunistoquímica aqui em cima, com células mioepiteliais presentes no interior dessa lesão. Aqui, se a gente com certeza vai estar presente na periferia, porque se trata de um papiloma, né? E vale lembrar que dentro do papiloma a gente pode ter metaplasia apócrina, pode ter alterações de hiperplasia ductal usual. Esses papilomas podem infartar ou espontaneamente, ou pós uma punção aspirativa ou uma biópsia, por exemplo. E às vezes esses papilomas têm um componente estromal bem esclerosado, bem fibroesclerótico. E quando isso acontece, como aqui mostrado aqui nesse slide aqui à esquerda, vejam que o estroma do papiloma ficou muito esclerótico. E os ductos ficam aprisionados no meio dessa esclerose. Às vezes, a biópsia pega justamente esses focos. E aí pode o patologista interpretar ou ter dificuldade no diagnóstico diferencial com carcinoma invasor. Novamente, a pesquisa de células mioepiteliais tem utilidade, porque aqui esses ductos aprisionados mostrarão um revestimento periférico de células mioepiteliais. E o papiloma periférico, mais frequentemente, vai apresentar essas alterações de hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ, mais frequentemente que o papiloma central. Aqui o papiloma com hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ. Normalmente, nessas lesões, o patologista vê um componente de papiloma, né, residual, e algumas áreas onde a população celular fica mais monótona. Vejam aqui à esquerda, embaixo, a gente já vê que ainda conseguimos ver eixos fibrovasculares que caracteriza a lesão como papilífera, mas a gente percebe que já há uma população mais uniforme de células. As células ficam muito parecidas umas com as outras. A semelhança do que a gente vê no carcinoma ductal in situ de baixo grau. Então, nesses casos, o patologista está diante de uma lesão papilífera, onde ainda pode reconhecer um componente de papiloma residual, mas a gente encontra um componente atípico. E aí entra no diagnóstico diferencial a hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ de baixo grau. O que o patologista vai utilizar ou vai solicitar em seu laudo para esclarecer isso? Em algumas situações, o patologista pode lançar mão de alguns marcadores que vão auxiliar nesse diagnóstico. Como, por exemplo, o patologista pode pesquisar a presença de citoceratina de alto peso molecular e receptor de estrógeno nesses focos atípicos. Numa lesão não atípica, a citoceratina 5 e 6, ela vai mostrar um padrão em mosaico, né? Vai ser bem distribuída. Vejam esse ducto aqui, essa imagem aqui à direita embaixo. Observe que se isso aqui não tivesse uma proliferação atípica, a gente teria a positividade para a citoceratina 5 e 6 mais difusa, um padrão que é chamado em mosaico. Tá? Vejam que aqui a gente vê boa parte ainda em azul, ou seja, que não há positividade para a citoceratina. Essas áreas são áreas atípicas. E se a gente for marcar com receptor de estrógeno, no papiloma usual sem atipia, a gente vai ter uma positividade heterogênea. A gente vai ter uma célula mais forte, uma célula mais fraca, uma célula ausente, isso bem heterogêneo. Já nesses focos atípicos, a gente tem uma positividade forte e bem difusa para o receptor de estrógeno. Então, o patologista, na avaliação de uma lesão papilífera, além dos marcadores mioepiteliais que falei anteriormente, esses dois outros marcadores podem ajudar, junto com a morfologia, a caracterizar um componente atípico, seja de hiperplasia ductal atípica e de carcinoma ductal in situ. Mas aí você pode estar me perguntando, mas como o patologista vai fazer essa distinção entre hiperplasia ductal atípica e carcinoma ductal in situ?
aí a gente recai na medida desse componente atípico. Se for mais do que 3 milímetros, aí o patologista vai chamar de um carcinoma ductal in situ. Aqui o carcinoma ductal in situ papilífero. Vejam que aqui nós temos um ducto, né, com papilas. Vejam aqui no centro o eixo fibrovascular, tem até uns pontinhos vermelhos que são hemácias. Esse ducto aqui, que está dilatado, se a gente fizer um marcador para a célula epitelial, como vimos naquele quadro, vai ser positivo, está intacto, né, esse revestimento periférico, mas internamente nós não vamos ver, ou muito poucas células positivas para marcador epitelial. E vejam aqui em maior detalhe, essas células mais colunares, mais estratificadas, né, e no centro o eixo fibrovascular. São papilas atípicas. Aqui à direita, raras células positivas, mas, como eu falei, podemos também ver nenhuma célula, está ausente. Aqui um outro tipo de carcinoma, que é o carcinoma encapsulado papilífero. Acomete pacientes idosas, que pode se apresentar como uma massa subareolar palpável, detectada pela imagem. E vejam bem, essa lesão, ela se apresenta para o patologista como um ou mais nódulos, com cápsula espessa, fibrosa, como vemos aqui. Observem um componente papilífero, aqui a gente pode ter achados semelhantes ao que vemos no carcinoma ductal in situ papilífero, mas aqui chama a atenção que quando a gente vai fazer a imunomarcação, a gente não detecta a presença de células epiteliais, nem dentro e nem na periferia. Vejam bem aqui embaixo, à direita, que aqui é uma imuno com marcador epitelial, onde essas células mioepiteliais na periferia vão estar ausentes, bem como dentro da lesão. E é justamente essa ausência de positividade para células mioepiteliais na periferia que leva àquela discussão. Ou seja, essas lesões devem ser consideradas como uma variante do carcinoma ductal in situ ou uma forma de um carcinoma invasivo de baixo grau. Vale lembrar que essas lesões podem ter, na mama adjacente, carcinoma ductal in situ e focos de invasão. Então, quando a gente não vê um componente invasivo, essas lesões devem ser manejadas e estadiadas como um carcinoma ductal in situ. Entretanto, se observarmos a presença de um componente invasor, esse componente deve ser mensurado, é ele que vai ditar o tratamento e o manejo dessa paciente. Então, você vai ver no laudo do patologista, ele mencionar a lesão encapsulada papilífera, com tamanho, suas características, e também as características do componente invasivo. Devem estar presentes nos laudos. Aqui uma outra lesão, que é o carcinoma sólido papilífero. Às vezes a gente tem até dificuldade para identificar essa lesão como papilífera, há um componente sólido, né? E essa lesão normalmente é uma lesão bem circunscrita, e a gente vê na periferia com um ou mais nódulos, e a gente vê na periferia que a semelhança do que acontece com o encapsulado papilífero, nós não vamos ver células epiteliais. Essas células muitas das vezes são células uniformes, são células que não têm alto grau nuclear, e essas células podem mostrar positividade para marcadores neuroendócrinos, e são difusamente forte positivo para receptor de estrógeno. Vejam aqui à direita, a ausência de células epiteliais dentro e fora da lesão, na periferia. Esse tipo de carcinoma acomete pacientes idosas. É frequente a gente ter um componente, né, quando há um componente invasivo, uma associação com um componente mucinoso ou outros tipos. E essas lesões, elas, quando não tem um componente característico invasivo, que muitas vezes a gente vai ver grupamentos celulares bem irregulares, blocos sólidos, bem com contorno irregular, ou seja, que caracteriza a invasão. Quando a gente não vê isso, essas lesões devem ser também manejadas e estadiadas como um carcinoma ductal in situ. E, por fim, o carcinoma papilífero invasivo. Aqui uma mensagem. Isso é muito raro, é excepcional na mama. Caracteriza por a gente ter papilas, né? Ou seja, papilas revestidas por células malignas, com características citológicas bem atípicas, e um eixo fibrovascular infiltrando o estroma. Mas a mensagem é que isso é
excepcionalmente raro na mama. E quando encontrado, o mastologista deve estar atento para a possibilidade de metástase. E aí, um dos sítios a ser investigado, por exemplo, é o ovário. Então, eu gostaria de deixar algumas mensagens sobre as lesões papilíferas. Como vimos, a presença e a distribuição de células miopiteliais é muito importante para um correto diagnóstico. E não é infrequente vocês verem nos laudos histopatológicos o patologista mencionando a necessidade de realização do exame imunistoquímico para a pesquisa de células miopiteliais. É importante no envio das peças cirúrgicas que o cirurgião identifique, sempre que possível, a área do papiloma, da lesão intraductal. Porque isso ajuda o patologista a localizar, a abrir corretamente a lesão e seguir de uma forma correta. Em exame de congelação, não tem indicação quando se suspeita de uma lesão papilífera. Inclusive, se utilizado, os cortes realizados congelados podem até danificar o tecido para uma análise subsequente. E deixar apenas notificado que as biópsias por agulhas e até de mamotomia, pela fragmentação tecidual, pode trazer dificuldade para o patologista. Mas é sempre bom o patologista ter o máximo de esforço para tentar caracterizar a lesão como benigna, maligna ou suspeita e orientar um passo seguinte. Mas há realmente, por característica da lesão, alguma possível limitação com esses procedimentos. Eu agradeço e até o próximo vídeo.